Boa noite, está no ar mais uma edição do programa Passos para o Sucesso e eu quero iniciar essa noite parabenizando todos os mestres, professores pelo seu dia. A educação é que faz o país ser um pouco melhor. Sem os educadores não existiam advogados, não existiam engenheiros, não existiam administradores. O mundo é movido pela educação e eu quero deixar aqui a minha grande homenagem a esse grande ser que é o professor. E quero que muitas vezes é desvalorizado, muitas vezes é menosprezado, mas o professor é fundamental, é importantíssimo. Eu quero mandar um abraço a todos os meus professores que passaram por mim na escola fundamental, no meu ensino médio, na minha universidade. Quero mandar um abraço a todos, vocês marcaram minha vida. E o ser humano, ele é resultado de uma construção. Nós falamos aqui, o nosso tema é Passos para o Sucesso. E essa construção é construída nada mais, nada menos por mestres, diretos ou indiretamente. Então, quero deixar aqui o meu abraço para todos os professores. Os líderes, eles saem na frente, os líderes, eles avançam, os líderes, eles continuam nos passos para o sucesso. Nós, mais uma vez, estamos aqui e hoje é uma grande satisfação estar com o João Mosquim. Mosquim, ele é o autor do livro Sem Sua Excelência, o Prazo. Boa noite, Mosquim. Boa noite, Augusto. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui. E eu queria também agradecer a todos os professores, né? E aqueles que nos ensinaram durante a vida toda, né? Que no fundo resultou nisso aí, graças ao ensinamento do pessoal, né? Beleza. Quero agradecer você por ter aceitado o convite de estar conosco aqui nesta noite. Nós vamos conversar um pouco sobre o livro, Sua Excelência, o Prazo, um livro que fala sobre várias coisas que nós vamos conversar. Mosquim, ele é técnico em eletricidade, engenheiro civil, engenheiro de equipamentos, ele tem especialização em controle da qualidade, MBA em projetos, em gerenciamento de projetos, pós-graduação em gestão de pessoas e possui uma certificação pelo PMP, Project Management Instituto. Ele tem mais de 35 anos de experiência, é membro da banca examinadora do Prêmio Nacional da Qualidade, faz parte da Comissão de Eletricidade da Abraman na implementação da certificação dos eletricistas. Foi feirante, eletricista, técnico de manutenção, engenheiro júnior, pleno, sênior e hoje atua como diretor regional da Tucal Digital Smart, que é uma empresa aqui de Campinas. E é com ele que nós vamos conversar nesta noite. A minha primeira pergunta, Mosquim, é como nasceu o livro Sua Excelência, o Prazo? Gostei do título, tá? Como nasceu esse livro? Esse livro ele nasceu, nada surge do nada. Teve vários passos, como é Passos para o Sucesso, são passos para o livro. Então, trabalhamos muitos anos aqui na refinaria de Paulínia, né, na área de manutenção, na área de empreendimentos, e participamos de diversas paradas para manutenção de unidades. E durante essas paradas, a gente foi aprendendo, né? Como você disse, não é só o professor. Então, vários professores internos, a gente foi aprendendo muita coisa. E, em paralelo a isso, fomos estudando, né? Fazendo cursos de pós-graduação, gestão de pessoas, até que fizemos aí, mais recentemente, um MBA na área de gestão de projetos. E aí nós juntamos o trabalho do fim do curso, né, necessário para você se formar no MBA, com essa experiência toda, né, de 35 anos trabalhando numa refinaria. Então nós juntamos a parte de teórica do aprendizado, essa experiência toda e uma percepção, né, de como as pessoas se comportam, né, dentro de uma parada para manutenção. Juntando tudo isso, escrevemos o texto, né, do TCC, foi bem recebido, apresentamos esses trabalhos em alguns congressos da Abraman, em seminários, e nesses congressos aí da Abraman, o pessoal incentivou muito, né, a gente, olha, você precisa colocar esses assuntos, né, e divulgar mais. E a forma de fazer, né, é um livro. Aí nós passamos, então, a transformar aquele material que era um TCC, aquele material de apresentação em congresso, né, em um texto. E hoje ele virou realidade.
ele está aí, a sua excelência, o prazo, né? E hoje a gente discute uma série de coisas em relação a planejamento. Que bacana, Mosquinha. E isso é interessante, a ideia de unir a teoria com a prática, porque, infelizmente, nós encontramos muitos livros aí que tratam muita teoria e acabam burocratizando, na verdade, as empresas. E outros que vão muito para o lado da prática. Então, gostei dessa sua apresentação, porque mostra que o livro tem base teórica e base de conteúdo, base de pesquisa. E isso é fundamental para o sucesso de um livro. E a gente, no livro, a gente discute exatamente esse aspecto. Existe uma frase aí, um ditado popular, diz que na prática a teoria é outra. E a gente está tentando demonstrar com esse livro que a teoria, na prática, é a mesma. Se ela deu errado é porque alguém usou alguma coisa que não errado, a teoria é errada. Mas a gente está mostrando aí que não, as duas coisas são a mesma. Bacana, bacana. E é sobre isso que quero perguntar agora, do que trata o livro? Sua Excelência, o prazo, o leitor que for ler, o que ele vai ter em mãos? O que trata esse livro? É isso que eu quero perguntar para você. Bom, esse livro aí é um caso real, é um case. Ele foi um trabalho em uma parada para manutenção de uma unidade da Petrobras e o sucesso foi enorme, né? Foi um sucesso sem precedentes nas histórias das paradas. Como o Lula costuma dizer, né? Nunca antes aconteceu igual numa unidade da Petrobras. Num prazo de 42 dias, nós fizemos a parada em 34. Então, quer dizer, imagina um prazo negociado com a sede, onde você para toda a produção em 42 dias, né? Você consegue executar os mesmos trabalhos, né? Em 34 dias, com altíssimo nível baixíssimo nível de estresse, altíssimo nível de integração entre as áreas. Então, o livro que ele trata de as teorias que foram utilizadas, agora, é teoria pesada, mas escrito em linguagem simples, porque o que eu digo no livro, para você alcançar o sucesso, você não precisa buscar teorias mirabolantes. O básico da teoria é suficiente. O simples é o que funciona, O simples é o que funciona. É exatamente isso. Então está escrito aí que não precisa você ser estatístico para você aplicar uma teoria de estatística. Você não precisa ser um vidente, uma pitonisa, né, para conseguir olhar e moldar um futuro. Você tem algumas coisas básicas na mão que você consegue fazer. Então, tem alguma teoria básica e importantíssimo. Quem conduz todos os trabalhos, quem leva ao sucesso ou ao fracasso, é o ser humano. As pessoas. As pessoas. Então, ali, esse livro, grande parte do que a gente vai discutir aqui está relacionado assim, como as pessoas se comportam em determinadas ações. Como ela faz isso, como ela faz aquilo, e por que ela faz assim, por que ela não faz assado. Então, o livro trata disso. Agora, é só para uma parada de manutenção, né? Não. Ele pode ser usado, é um exemplo. Olha, a teoria assim foi aplicado assado. Neste exemplo, como você disse mesmo, é possível aplicar em qualquer... É possível, porque aí mostra, olha, a teoria faz assim, aplica-se assim. Não é exclusivo para parada de manutenção, pode ser usado em qualquer obra, qualquer empreendimento ou no seu dia a dia. E é isso que eu falo aqui no meu programa, Mosquinha, que a ideia do Passos para o Sucesso não é exclusivo do empreendedor, não é exclusivo do gestor, ele vai a todos, independentemente da sua função, se você é estudante, você é um colaborador, se você é um microempresário, e é isso que ele está falando. Então, se eu tenho uma microempresa, se eu quero implementar ou desenvolver alguma ação dentro da minha empresa, esse livro também ele vai ser útil para mim. Posso dar um exemplo? Sim. Vamos imaginar que o nosso grande amigo Augusto Júnior, num futuro próximo, né? Ele quer ser âncora da CNN. Ok. Se você lê as teorias que tem ali, né, no livro, e transformar
ela para, bom, o que eu preciso fazer para chegar um dia a ser âncora da CNN, ele te dá a base para fazer isso. É isso, não é só então uma coisa aplicada naquele ponto, não, você pode pegar a teoria, o como foi feito e aquilo ser aplicado para outra área. Então, poderia dizer que ela é uma metodologia aplicável, adaptável à circunstância que você precisa ou necessita. Exatamente, exatamente. Quando você vai falar de comportamento humano, visualização de futuro e tal, não está específico aquele exemplo, né, que a gente está no livro, mas ele pode ser aplicado a qualquer um. Bacana. Antes de entrar na ideia da metodologia, Mosquim, eu queria entender um pouco mais sobre essa questão do planejamento. Assim, a questão do... as pessoas esquecem que o planejamento não é só o futuro. Então, o passado, o presente, tudo isso faz parte do planejamento. E aí, como você trata isso? O que você falaria sobre isso no livro? O que vem a falar sobre essa questão do planejamento, a metodologia? Então, vamos conversar um pouquinho sobre o que é planejar. O que é você traçar um plano para alguns anos no futuro, para você construir uma casa, para você abrir uma empresa, quer dizer, alguma coisa que você não existe. Você está idealizando hoje, né, alguma coisa que você vai realizar no futuro. Aí eu vou fazer uma pergunta. Existe o futuro? O futuro? Ele está sempre distante, né? Então, o que a gente tem? A gente tem o presente, né? Nós temos o presente. E o que a gente traz no presente? É uma bagagem do que a gente viu no passado. Ok. E o mais importante, do que a gente viu. Aí que começa a ter alguns problemas. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida para vocês aqui. Qual foi a melhor seleção do Brasil até hoje? Há controvérsias. Para mim, foi a de 2002. E o nosso amigo? Fegadoli? Todo mundo fala de 70. 70. Ué, você viu? Eu acho que foi 70. Mas não é passado? Se é passado, por que você está achando uma coisa e eu estou achando outra? Então você começa a perceber, verificar, né, que a realidade que a gente percebe no presente é diferente para cada pessoa. Então aquilo que você vê hoje acontecendo não é a mesma coisa para todo mundo. Então aquilo que você vê como passado é diferente. Então eu estou para dizer assim, olha, o futuro está distante. O presente é o que a gente vive hoje. E o passado existe um para cada pessoa. Não é igual. Exagerando, mas Okay. é alguma coisa assim. Agora, como é que você faz o planejamento, né? Ninguém fica olhando, vai contratar Nostradamus, né, para planejar um futuro, né? Era bom que tivesse aí o Nostradamus para planejar, mas não tem. Então, ninguém visualiza o futuro, né, para planejar. O que a gente faz é assim, olha, pegamos a bagagem de informações, cultural, de tudo que a gente tem do passado, a gente traz para o presente e, com essa bagagem toda, né, a gente procura olhar o futuro e moldar o futuro. Ah, entendi. Então o futuro não seria o sonho, aquela idealização. Não, o futuro ele vai ser baseado na minha experiência do passado e o que eu tenho no presente. Exatamente. Muito bacana essa aplicação, essa observação. E se eu tiver percebido coisas não corretas, coisa errada, os meus filtros estão totalmente, né, complicados, então aquilo que eu percebi não é o melhor. A hora que eu vou projetar isso para o futuro, o que eu vou levar para o futuro? Problema. Eu não vou levar uma coisa, uma solução, vou levar caos. Vou levar o caos para o futuro. E a gente trata, esse é o assunto básico que a gente trata no livro. Como moldar um futuro, mas não com informações quadradas que a gente tem no presente. Como a gente abre a mente para quando, eu não falo nem planejar mais, vou começar a falar, moldar o futuro do jeito que eu quero que ele aconteça, mas com coisas mais coerentes, mais redondas. E onde que está o grande problema de tudo isso? As escolas, o nosso modo de viver, de pensar, de agir, a gente vive numa sociedade tecnicista. Sim.
A gente vive fazendo redução das coisas. É uma sociedade tipo relógio, que cada pecinha tem a sua função. É assim que a gente gosta de ver as coisas. Mas a hora que a gente vê a realidade não é assim. A realidade, ela não é determinística. Ela não é ela é complexa. E quando você trabalha com coisa complexa, sistemas complexos, né? Você não pode quebrar aquilo em pedacinho, que o pedacinho não representa mais o todo. Então, a hora que você vai quebrar em pedacinho para planejar, né? Você tem que tomar cuidado, porque você pode estar quebrando demais e aquilo não levar para trazer característica do todo. A outra coisa, a hora que você está trabalhando em sistema complexo, né? A soma das partes é maior do que o todo. Então, quando você trabalha com essa coisa determinística, reducionista, você perde tudo isso. Então, a proposta que está aí é assim, vamos planejar o futuro, vamos. Mas vamos abandonar esse modelo cartesiano, determinístico, né? Que a gente é acostumado a fazer todo dia. Que as escolas ensinam a gente. Vamos abrir a cabeça. Falar, olha, o futuro tem um monte de incerteza. Então, não só considerar um valor exato para aquilo que eu quero fazer, mas considerar praticamente, né, que você conseguir visualizar, né, as incertezas para chegar naquilo. Então, mas é complicado. É complicado porque você está mudando o modelo de comportamento das pessoas. E para mudar modelo de comportamento não é fácil. Você tem que brigar muito. E essa mudança de comportamento, ela não é imediata, né? Além de ser dificultosa, ela tem que ser vista num período médio e longo prazo. Não dá para mudar o comportamento de uma equipe do dia para a noite. É muito difícil. O grande escritor Rubens Alves, né? Eu gosto muito dessa frase dele, né? E ele falava assim, é muito fácil levar uma égua para dentro do rio. O difícil é fazer ela beber água. Então, como é que você consegue, então, mudar a cabeça das pessoas que pensam dessa forma? Como é que você faz para mudar, fazer com que as pessoas aceitem a fazer de forma diferente, né? Se na cabeça dela, o que ela viveu até hoje está correto. Como é que você tira as pessoas da região de conforto? É muito complicado. E a gente conseguiu. Em várias formas de aplicar, né? A gente conseguiu tirar várias pessoas da região de conforto, né? Porque sozinho você não faz nada. Ainda mais uma parada dessa, onde você tem 1.200 pessoas trabalhando, né? Como é que sozinho você consegue mudar? Não, aí você trabalha com os encarregados, com os engenheiros, técnicos de segurança e tal, né? Você começa a mudar a cabeça da equipe. E aí essa equipe, né? É que vai para o campo e leva essa filosofia, esse tipo de coisa. Muito bacana. Pois tem muito aí que eu falei, tem teoria, mas tem muito de relacionamento e de comportamento. Muito bom, muito bom. Eu vi aqui umas coisas aqui no seu livro, Mosquim, que você fala de vários métodos, né? Você falou do método aqui do caminho crítico, método PERT, método de simulação de Monte Carlo e método da corrente crítica. Isso. E eu queria ouvir um pouco sobre esses 4 métodos que você... Tem a teoria das restrições também? Então o que seriam esses métodos? São várias metodologias para você fazer um delineamento do que você quer fazer no futuro. Mudar o futuro, como eu tenho dito aí. Então, quando você pega aí o método do caminho crítico, ele é um método determinístico. O que ele faz? Ele fala assim, olha, aquela tarefa eu vou fazer em tantas horas. E é isso que você coloca no cronograma. Imagina que você tem uma tarefa lá que você sabe que você vai fazer em 20 horas, né? Você consegue fazer em 20 horas. Só que aí aparece um probleminha muito sério, né? E, infelizmente, é uma das doenças que a gente tem no planejamento. Se você fala que você vai fazer um projeto em 20 dias, né? E você chega para o seu chefe, ele fala, chefe, eu acabei em 20 dias. Com certeza o seu chefe nem vai dar de parabéns para você.
ele vai falar assim, olha, você não sabe planejar. Né? Se você sabia que você fazia em 20 dias, por que você me pediu 30? Mas a gente faz isso. A gente faz isso hoje. A gente coloca gorduras em cada tarefa que a gente vai fazer, né? A gente coloca gordura. Se você vai fazer em 20 horas, e o medo de que você não consiga fazer em 20 horas, então você bota lá 25, 30. Imagina um cronograma que você tem de 6.000 tarefas. Nossa. Em cada tarefa você bota uma gordurinha. E essa gordurinha chega no final, você tem lá uma improdutividade terrível. E aí aparece, né, algumas doenças no planejamento. Né? Deixa eu voltar um pouquinho, depois da doença, deixa eu comentar um pouco. Então, o método Caminho Crítico, ele fala assim, né? Valores fechados. Ok. Agora, a hora que você começa a trabalhar com probabilidade, com incertezas, o método do PERT, ele fala assim, olha, aquela tarefa você pode fazer em 30 horas, mas existe um desvio, que ela pode ser feita de 25 a 35, né? Você coloca uma margem, né? Já. Ele coloca uma margem, ele fala assim, olha, se você não fizer nada, né, não tomar nenhuma providência, você vai fazer em 35. Agora, se você atuar, não deixar faltar nada, tal, você faz em 25. É isso que aí que acontece. Então, esse método já começa a aparecer, peraí, então, aquela duração colocada ali não é real, né? Porque eu tenho muita incerteza no futuro, a hora que eu vou executar. E se eu trabalhar a buscar as oportunidades e tal, né? Eu não vou fazer mais com 30, eu faço com menos. E é o que foi feito aí, tá? Por isso que estou nesse ganho. Por que não trabalhar e buscar as oportunidades de ganho que você tem em cada tarefa, em cada dia? Diminuir o prazo. Diminuir, mas sem correria. Ok. Você executa a tarefa como ela deve ser executada, na velocidade que ela tem que ser executada. É só um exemplo, né? Só um exemplo. Você vai executar uma coisa no campo, né? Aí precisa de máquina, precisa de magrissolda, precisa de andaime e tal, né? O que acontece muitas vezes hoje? A hora que você vai executar, o soldador pergunta, mas eu não tenho iluminação, eu não tenho andaime. E não é isso, é você preparar para que tudo aquilo que precisa ser feito, você faz antes. Então, o Monte Carlo é a mesma coisa. Só que o Monte Carlo ele te fala assim, para você fazer em 30 horas, né, você tem uma probabilidade de 90%. Você tem probabilidade de 80%. Ah, ele lhe dá a probabilidade. Então ele trabalha também com incerteza. E a minha pergunta é essa, eu posso utilizar várias desses métodos ao mesmo tempo, ou eu tenho que escolher um e me basear em cima dele? Então, aí é que é a tônica toda do livro. Para você tirar as pessoas da região de conforto. A gente precisava mostrar que se você adotar o método do caminho crítico, que é adotado por praticamente todas as nossas empresas, né, você começa a cortar a liberdade que as pessoas têm de visualizar as alternativas e fazer a coisa melhor. Então, foi usado o PERT, foi usado a teoria das restrições, foi usado a Monte Carlo para começar a mostrar para as pessoas que, olha, existem incertezas, né? E não para o método só. Fala, olha, esse mostra que tem, esse também mostra que tem incerteza. E a gente só usa esse aqui. Entendi. Que não mostra nenhuma. Então, é para abrir a cabeça das pessoas que, quando você vai planejar, a hora que você trabalha com uma coisa determinística, você começa a deixar de lado um monte de possibilidades. Bacana, bacana. Eu vi aqui também rapidamente algumas doenças, apesar do nosso tempo já estar acabando, mas eu queria que você falasse algumas das doenças do planejamento que você trata aqui no seu livro. Então vamos lá, uma delas é muito interessante. Vamos voltar àquela que você deu 30 horas para executar aquela tarefa. Tem uma lei muito interessante, ali de 1945, de um britânico, né? Chama Lei de Parkinson. Ele diz assim que você usa
todo o espaço disponível, né, para executar aquela tarefa. Quer dizer, o trabalho vai ocupar todo o espaço que tiver. Se aquela tarefa de 30 horas você disser que é 40 horas, você vai executar em 40. Se você falar que é 30, você vai executar 30. Isso ele já disse lá para trás, em 1945. Tem uma outra que fala assim, chama Síndrome do Estudante. Você como é estudante, né, a maioria aqui é estudante, sabe, o que ela fala? É deixar para a última hora. Se você sabe que tem uma tarefa que vai demorar 30 horas e o cara que vai executar, a pessoa que vai executar, sabe que ele faz em 20, alguma coisa assim, né? Ele vai empurrar com a barriga até chegar no limite para executar. Só que depois pode dar coisa errada. Pode dar algum. Então o que acontece com tudo isso? A gente nunca, ou quase nunca, cumpre o cronograma. A gente está sempre assim. Quando busca aquela data determinística para entregar o trabalho, né? Existem tantas incertezas que a chance de você não entregar é grande. Por isso que é a proposta aí, não trabalhar com essa determinística. Pegar essas doenças todas aí, né? Tratar antes de você ir para o campo executar. E como é que faz isso, né? Como é que a gente consegue fazer? Fazer reuniões, a gente chamou de reuniões antecipativas, né? Que nem o japonês, né? O japonês ele gosta muito disso. Planejar o que ele vai fazer amanhã, ele planeja mas com um monte de detalhes. E o que ele vai fazer daqui a 3, 4 anos, a grosso modo. E usamos isso daí. Então, todo dia, uma reunião falando, olha, nós vamos fazer isso, e amanhã você tem que tomar tal providência. Para fazer no menor prazo, tem que fazer isso, isso. Todo dia. O máximo de detalhes. Mais detalhes. Tem vários outras síndromes, síndrome da perda do poder, síndrome do prazo negociado. E o interessante é que em cada síndrome ele coloca também as vacinas para que sejam curadas. O nosso tempo acabou. Eu quero agradecer aqui o Mosquim por estar conosco, ter participado do programa. Eu queria que ele deixasse aqui rapidamente uma frase, uma reflexão para os nossos internautas que gostaram do livro e já dissessem como eles podem adquirir o livro O Senhor Excelentíssimo Prazo. O livro ele foi lançado pela editora Quality Mark. Então, no site da editora, né, Quality Mark, você pode comprar. Na internet tem lá algumas livrarias vendendo. E a gente está aqui negociando agora com, eu não, né, mas a editora em Campinas vai ter 2 livrarias que a gente vai lançar aqui em Campinas agora em novembro o livro. Muito bacana. Então, se você quiser procurar ele, você procure também na fanpage, lá Passos para o Sucesso. Eu vou deixar o contato do Mosquinho. Eu quero concluir deixando uma frase que ele colocou aqui no início de um dos livros, que diz: aprender é a única coisa de que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Leonardo da Vinci. Obrigado. Eu quero agradecer a todos. Boa noite a todos. Continue com Deus nos Passos para o Sucesso.